E no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo anúncio de dividendos da Itaúsa e vamos aproveitar também para olhar os últimos resultados da empresa. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Então, logo aqui de cara eu já separei as principais notícias sobre o último dividendo que foi anunciado. Então, quem já conhece Itaúsa sabe que a empresa não anuncia uma pancada de dividendos de uma vez. Ela faz isso com uma frequência menor, apenas umas 3 vezes por ano no máximo, e o restante são pequenos dividendos. Então aqui na notícia diz que a Itaúsa pagará 650 milhões em juros sobre capital próprio e, segundo a Itaúsa, líquido, depois de descontar o imposto de renda, o valor cai para 553 milhões ou 5 centavos por ação. E vale a pena lembrar que a Itaúsa faz diversos anúncios desses e quando chega próximo da data, anuncia um outro dividendo maior e quando você soma tudo, isso dá um belo resultado em dividendos. É porque a turma não tem paciência e talvez ainda não tenha entendido como a Itaúsa funciona. Mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Vamos continuar aqui com as informações e que esses dividendos serão pagos até o dia 29 de agosto de 2025. Então aqui fala um pouco mais sobre o último resultado da Itaúsa e os dividendos que estão em uma boa toada. Bem, aqui a companhia destaca que é a maior holding de capital aberto do Brasil. Com 50 anos de história, a Itaúsa investe em empresas e setores que transformam o Brasil. São 135,2 bilhões em valor de mercado o portfólio da Itaúsa, só que o valor de mercado da própria Itaúsa é de 102,5 bi. Então, quando você compra as ações da Itaúsa, você está pagando barato no todo. Isso é o famoso desconto de holding. Então, quando você pega a soma de todas as partes e divide pelas ações da Itaúsa, você está pagando mais barato do que se você comprasse as ações do Itaú diretamente. E veja só que informação legal eles disponibilizaram aqui. Tem um acionista da Itaúsa em 9 de cada 10 cidades brasileiras e um acionista em cada 6 investidores de renda variável na B3. Muito bacana. Então veja só que o lucro líquido recorrente da Itaúsa no primeiro trimestre de 2025 foi de quase 4 bilhões, um ROI de 17,6, e para quem não sabe, o Return on Equity é o que mede a rentabilidade de uma empresa frente aos valores investidos. Então é como se a cada R$ 100 que a Itaúsa investisse, voltasse R$ 17,6. Então, um bom ROI. E hoje a Itaúsa possui mais de 900 mil acionistas. É um ponto interessante. Bem, mas uma coisa que as pessoas parecem que não entendem acerca da Itaúsa, e que inclusive, depois que o Bassi comentou, diversas pessoas ficaram falando, é acerca da base acionária da Itaúsa. Realmente a Itaúsa tem um número de ações muito grande, mas isso se deve ao fato de diversas bonificações ao longo do tempo. Então o que você precisa entender é o seguinte: imagine um investidor que comprou Itaúsa, vamos supor, desde 2017 até hoje, e que ele não tenha vendido nenhuma ação e tenha reinvestido os dividendos normalmente. É claro que ele foi recebendo novas ações devido às diversas bonificações, só que daí a cotação parece que não anda de lado. A Itaúsa está sempre ali por volta dos R$ 10. Só que quando você para observar o investidor que não vendeu as ações que ganhou da Itaúsa, é óbvio que o patrimônio dele cresceu. Então eu gosto de fazer a seguinte referência. Imagine que você vai comprar um terreno. Pronto, imaginou, né? Agora vamos supor que o terreno que você está de olho, ele tem 1.000 metros quadrados. E o proprietário só vende esse terreno por R$ 1 milhão. Aí passa um ano e meio, de repente você vai lá para poder comprar o terreno, para ver se ele vendeu, se não vendeu, como que está a situação. E agora o proprietário está vendendo o mesmo terreno, mais 100 metros quadrados, ou seja, está vendendo 1.100 metros pelo mesmo valor de antes, 1 milhão. Você percebe que você está levando mais metros quadrados pelo mesmo valor. Então é algo mais ou menos parecido. Foi o que eu consegui imaginar aqui acerca dessa questão da distribuição de ações. Então, o acionista de Itaúsa tem que estar ciente disso e saber que não vai ser aquele papel que vai triplicar de preço ou que vai pagar um absurdo de dividendos da noite para o dia.
Ele sim vai ser um papel previsível, você vai ter fluxo de recebimento de dividendos, o que é excelente para a carteira previdenciária. E você vai sim conseguir girar os seus juros compostos. Mas sabendo que a Itaúsa é praticamente o Itaú. A gente vai falar disso um pouco mais para frente aqui no vídeo, mas por hora é bom que você saiba que o Itaú é uma blue chip, é um termo designado para uma empresa grande que não tem mais tanto para onde crescer e distribui boa parte do caixa quando não tem onde alocar, quando não tem necessidade dentro da operação para aquele capital. Então aqui a Itaúsa diz que investe em ações que transformam o Brasil e tem um histórico desde o Itautec, NTS, Alpargatas, L Queiroz, L Queiroz, Copa Energia, AGEA Saneamento, são empresas de setores perenes, ainda possui a XP no portfólio, Motiva e, por fim, em 2023, concluiu a venda da XP. E aqui o interessante é que para você entender a estrutura acionária da Itaúsa, é bem simples. Bem, 34% da Itaúsa pertence à família Egídio Souza Aranha. Dos 100%, 66% é free float, ações que são livres para o mercado negociar. E desses 66%, 65% são de acionistas brasileiros e 35% são acionistas estrangeiros. Então, a Itaúsa tem 37% do Itaú, 37% da Dexco, 29% da Alpargata, 10% da Motiva, 12% da AGEA, 48% da Copa Energia e 8,5% da NTS. Mas é interessante que você saiba que apesar da Itaúsa ter um grande percentual dentro dessas empresas, elas são empresas que geram um resultado muito pequeno em comparação com o Itaú. Então, mesmo a Itaúsa tendo apenas 37,2% do Itaú, apenas isso daqui já é responsável por mais de 95% do resultado da holding. Então, nem adianta ficar olhando para essas outras companhias, até porque dificilmente essas serão empresas que terão o mesmo resultado histórico que o Itaú teve ao longo do tempo. Então, a empresa que destaca um desconto elevado que não reflete o valor justo do portfólio da empresa. E foi como eu disse, apenas o Itaú reflete 126 bilhões do portfólio da Itaúsa e os outros 9,1 bilhões são daquelas investidas. Só que aí quando você soma os dois, que dá 135 bilhões, em comparação com o que a Itaúsa é negociado hoje, então é como se você comprasse essas empresas com 24,2%, e que é um desconto muito grande aqui que eles colocaram e deixam bem claro que não reflete o fim da ineficiência fiscal. Até porque uma holding tem suas ineficiências. É como se o dividendo que passa dessas empresas que passa para a Itaúsa sofresse um pouco mais de tributação no meio do caminho, e até porque também tem despesa com o pessoal, com a manutenção da Itaúsa em si. Bem, e aqui estão os números um pouco mais destrinchados. O lucro líquido recorrente cresceu em comparação com o mesmo período do ano passado, em 8%. O ROI permaneceu o mesmo, então a empresa está lucrativa da mesma forma, mas aqui um ponto positivo, que é a redução da dívida líquida em aproximadamente 62%, e se antes essa dívida líquida já não era quase nada para a Itaúsa, agora realmente ficou insignificante, com uma dívida líquida de 352 milhões. Então, só para você ter noção, o dividendo que foi anunciado agora, ele foi de 650 milhões, o que representa ali mais ou menos 0,5 centavos por ação. Então, se você pegar essa dívida aqui e dividir pela base acionária da Itaúsa, vai dar menos que 5 centavos por ação. Então é muito pouco. Essa daqui é uma empresa muito confortável do ponto de vista financeiro. A Itaúsa realmente é uma empresa para quem quer dormir tranquilo. E aqui no resultado individual gerencial da Itaúsa, a gente consegue ver melhor a questão do setor financeiro, que cresceu em 7,5%. Eu acredito que em linha com a inflação nesse período. Então, por isso também que as ações são uma das melhores formas de você se proteger da inflação e ganhar acima dela no longo prazo, porque as linhas de receita das empresas se reajustam à inflação, então logo os dividendos são repassados. Então aqui você consegue ver
que algumas empresas tiveram melhora na receita na comparação com o mesmo período do ano passado e outras tiveram queda, o que é normal. Mas veja só como são quase irrelevantes em comparação com o Itaú. E aqui, na questão de dividendos, a Itaúsa distribuiu nos últimos 12 meses aproximadamente 8,4% de dividend yield. E aí tem a turma que se acha mais esperta, que diz que é melhor deixar o dinheiro investido em CDB, mas aqui a questão que muita gente ignora é que o Itaú, ele não repassa 100% dos lucros, ele tem um payout, ele distribui uma certa parte e a outra parte reinveste no negócio. Então, você acaba não considerando o reinvestimento da empresa. Então, no todo, você acaba ganhando sim mais do que na renda fixa, até porque o rendimento da renda fixa não repõe inflação. Então, se você pegar o rendimento para utilizar um pedaço dele, com o passar do tempo, você vai perdendo poder de compra e vai acabar destruindo o seu patrimônio. Agora, se você retira um pouco dos dividendos, não tem problema, porque as linhas de receita das empresas são reajustadas e, além disso, como eu expliquei, parte do lucro das empresas é reinvestido no próprio negócio, enquanto outra parte é distribuído em forma de dividendos. Então, se você utiliza os dividendos das empresas, é claro, na fase de acumulação de capital, você perde ali os juros compostos. Eles não vão ser como deveriam. Mas se você já investe há mais de 15, 20, 30 anos, não vejo problema em utilizar parte dos dividendos, até porque você plantou para poder colher. Então, tem que saber a hora de colocar o pé no freio, ou pelo menos tirar do acelerador e usufruir. Bem, esse foi o vídeo de hoje e eu gostaria de te lembrar que eu deixei aí no comentário fixado algumas sugestões de livros que eu já li e que são livros fantásticos que todo investidor com foco previdenciário deveria ler. Então, vale a pena depois você conferir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e se você gostou, por gentileza, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos nesse formato. Bem, e agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender por que talvez o melhor seja você nunca vender uma ação. Então clica aí nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!